Meus irmãos, já há alguns domingos nós temos estudado o livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o último profeta a escrever no Antigo Testamento, e hoje nós continuaremos estudando esse livro, o que esse livro tem a nos dizer, o que esse livro tem a nos ensinar, como é que nós aplicamos este livro para a nossa vida, para a nossa realidade, especialmente considerando o momento específico no qual nós estamos vivendo atualmente. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Malaquias capítulo 2, versículo 17, Malaquias capítulo 2, versículo 17, e nós leremos até o capítulo 3, versículo 5. Apenas um versículo do capítulo 2 e os 5 primeiros versículos do capítulo 3. Então, Malaquias 2, 17 até 3, 5. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei para vós outros para juízo, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Deus, único Deus verdadeiro, Deus totalmente santo, Deus que é perfeito, que habita em luz inacessível, Deus santo, 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 os anjos mais puros vivem para glorificar o teu nome, vários deles cobrem os seus próprios olhos, apesar de serem tão puros. Ó Deus, não existe ninguém que possa ser comparado ao Senhor. E é por isso mesmo, ó Deus, é porque o Senhor é esse justo juiz, é porque o Senhor é totalmente santo, que o Senhor, como nós lemos no Salmo 7, sente indignação todos os dias. Pai, nós queremos aprender mais do Senhor nesta manhã. Nós queremos aprender mais a respeito da tua santidade, e de como é que nós podemos viver também em santidade, a fim de agradarmos ao Senhor. Pai, fala conosco, ajuda-nos, Deus, a sermos despertados para o Senhor, para o nosso relacionamento contigo, para aquelas áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, áreas nas quais o Senhor ainda não reina. Pai, vem e reina sobre nós, que o teu reino venha sobre nossas vidas e que o Senhor governe as nossas intenções, governe as nossas motivações, governe as nossas palavras, governe,
sobre os nossos pensamentos, governe sobre os nossos relacionamentos. Seja, ó Deus, de fato, o Rei e Senhor das nossas vidas. Então, ó Deus, fala conosco porque a Tua palavra tem o poder de nos transformar. Fala conosco porque quando o Senhor fala, o Senhor não apenas informa, mas o Senhor transforma, o Senhor cria, o Senhor realiza grandes coisas por meio da Tua palavra. Então fala, ó Deus, fala aos nossos corações e transforma-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado o livro de Malaquias, como eu já disse. E nesse livro nós temos diversas vezes Deus como que penetrando o coração e a mente do seu povo e trazendo à tona os pensamentos mais escondidos que haviam no coração do seu povo. Então no capítulo 1 nós vimos que o povo questionava, Deus lhes dizia, eu amo vocês, e o povo questionava, em que o Senhor nos tem amado? Então Deus dá a resposta, eu amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Depois ainda no capítulo 1 nós vimos que Deus dizia, vocês têm desprezado o meu nome. E o povo então questionava, nós? Em que nós desprezamos o teu nome? Quem? Eu? Eu tenho feito isso? Então Deus lhes respondeu, por meio dos sacrifícios defeituosos, por meio da infidelidade no sacerdócio e por meio da infidelidade no casamento de vocês. Quando o casamento de vocês não anda bem, quando vocês são infiéis dentro de casa, é comigo que vocês estão sendo infiéis, porque eu fui testemunha da aliança entre vocês quando vocês se casaram. Mas agora no versículo 17, nós temos uma nova afirmação de Deus e uma nova pergunta, um novo questionamento por parte do povo. Deus afirma ao povo, enfadais o Senhor com vossas palavras. Vocês me têm cansado com as palavras de vocês. Eu não aguento mais as declarações que vocês fazem na minha presença. Meus irmãos, isso é muito sério, porque nós por vezes falamos com Deus em oração. Será que Deus tem se agradado das nossas orações? Ou será que as nossas orações são um fardo difícil de suportar para o Senhor nosso Deus? Nós cantamos cânticos de louvor e adoração ao Senhor, fazemos isso quando estamos reunidos, fazemos isso por vezes nas nossas casas, entoamos palavras lindas de declarações de amor ao Senhor, mas será que essas palavras são recebidas como louvor, ou será que essas palavras são recebidas como um fardo pelo Senhor nosso Deus? O povo daquela época, o povo que tinha voltado do exílio babilônico e agora estava reconstruindo as suas vidas de novo na terra prometida, eles estavam vivendo longe de Deus. Externamente estava tudo certo. Externamente estavam cumprindo a sua religião, estavam cumprindo as suas obrigações espirituais, mas era só externo. Internamente eles não faziam ideia de como é que Deus estava olhando para eles. Então quando Deus fala, vocês me têm cansado com as palavras de vocês, as palavras de vocês são um fardo para mim, então vem a pergunta desentendida, nós? Em que o enfadamos? Então Deus agora vai para os pensamentos, e é isso que acontece o tempo todo no livro. O povo se relaciona com Deus de maneira externa, mas Deus vai e penetra no coração deles e traz à tona o que realmente se passava lá dentro. Eles cantavam, eles adoravam, eles iam ao templo, eles cultuavam ao Senhor Deus, externamente estava tudo no lugar, mas internamente o coração estava vagueando longe do Senhor. Então Deus responde, vocês me cansam nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. E ainda, onde está o Deus do juízo? Então aqueles judeus tinham 3 coisas que eles pensavam ocultamente no seu coração a respeito de Deus. Primeiro, eles tinham uma concepção errada a respeito da santidade de Deus.
Eles pensavam que Deus é como um certo tipo de professor. Tem professores que preferem os piores alunos, não no sentido de desempenho acadêmico, mas no sentido de comportamento. Tem professores que gostam dos alunos mais bagunceiros. Meus irmãos, Deus não é esse tipo de professor. Deus não tem uma queda por alunos bagunceiros. Deus não tem uma queda por gente que anda longe dele. Mas é isso que eles pensavam naquela época. Qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. E provavelmente você já pensou coisa semelhante. Meus irmãos, de vez em quando todos nós somos atacados pela tentação de questionarmos: será que vale realmente a pena ser crente? Quando eu olho para os ímpios, para pessoas que não levam a sério o relacionamento com Deus, e muitas vezes eu vejo essas pessoas prosperando, muitas vezes eu vejo essas pessoas se dando bem, então por vezes nós questionamos: será que vale a pena ser crente? Parece que os ímpios têm mais prazer, parece que os ímpios têm mais alegria, parece que as coisas dão mais certo profissionalmente para eles. Qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. É desses que ele se agrada. Na verdade, Deus não se agrada daqueles que levam a sério o cristianismo, porque aqueles que levam a sério o cristianismo se dão mal, enquanto os que vivem a vida cristã de qualquer jeito ou nem cristãos são, muitas vezes se dão bem. Meus irmãos, você já não pensou isso? Já não passou isso pela tua cabeça? Que parece que Deus gosta de quem faz o mal. Ou quem sabe alguma hora você já se questionou: onde está o Deus do juízo? Onde está esse Deus que a Bíblia fala, que leva as coisas a sério, que pune o ímpio, que recompensa o crente? Onde é que está esse Deus? Porque por vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa experiência pessoal, por vezes nós não encontramos esse Deus. Por vezes parece que Ele está ausente. E meus irmãos, essa é uma experiência comum a todos os cristãos. Nós vemos esse tipo de testemunho no livro dos Salmos. Salmistas que dizem, como no Salmo 73, eu estava embrutecido, era como um animal irracional na presença de Deus, porque eu comecei a questionar se valia a pena ser crente. Eu cheguei a dizer: foi inútil que eu lavei as mãos na inocência. Os crentes por vezes passam por esse tipo de questionamento. Será que Deus realmente está presente? Será que Deus realmente faz justiça no mundo? Onde está o Deus do juízo? Por que parece que Deus privilegia aqueles que andam distante dele, enquanto pesa a mão sobre os seus filhos que buscam arduamente andar de acordo com a vontade do próprio Deus? Meus irmãos, esse tipo de pensamento é um fardo para o Senhor. Quando nós temos esse tipo de pensamento no coração, mas nos portamos como se estivesse tudo bem, fazemos uma linda oração de louvor, mas no fundo é isso que nós estamos pensando. Entoamos um lindo cântico de adoração ao Senhor, mas no fundo é isso que está abrigado na calada do nosso coração, que nós estamos questionando a santidade e a justiça do Deus do juízo. Então a nossa oração e os nossos cânticos viram como que um fardo para o Senhor. O problema aqui não era nem o fato deles terem esse tipo de pensamento, mas era o fato deles mascararem esse tipo de pensamento com palavras boas. Porque quando nós sentimos isso, o convite de Deus é que nós falemos isso para Ele. Quando nós temos esse tipo de pensamento e sofremos esse tipo de tentação, o que Deus quer é que nós cheguemos na presença dEle e derramemos o nosso coração de maneira sincera, falando: Senhor, eu estou sentindo que não vale a pena ser crente.
No atual momento da minha vida, eu estou olhando para pessoas ímpias e eu vejo que elas estão se dando bem, e eu olho para a minha própria vida e eu vejo muitas vezes o mal. Então, às vezes, Senhor Deus, eu estou sendo tentado a questionar se o Senhor está por perto. Onde está o Senhor? Até quando, Senhor? E essas são orações que nós encontramos aos montes no saltério. Mas Deus tem uma resposta. Quando nós questionamos isso de maneira sincera, Deus tem uma resposta, e é exatamente isso que nós vemos nos versículos do capítulo 3. A resposta de Deus é o envio de 2 mensageiros. Nós lemos assim no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então a primeira resposta de Deus é: o meu mensageiro, é Yahvé, é o Senhor dos exércitos quem está falando. Eu envio o meu mensageiro e ele vai preparar o caminho diante de mim. Era muito comum naquela época, meus irmãos, na época da Bíblia, ali no Antigo Oriente Médio, era muito comum que um rei, quando ele ia para algum lugar, ele enviava antes um arauto, ele enviava antes um mensageiro, que prepararia o caminho, veria se o caminho estava tudo bem, para que o rei passasse por aquele caminho nas suas carruagens, ou nos seus cavalos, para que o rei passasse sem percalços por aquele caminho, e o arauto ia diante do rei anunciando: o rei está vindo, o rei está chegando, preparem-se todos, porque o rei está vindo. O que Deus está dizendo aqui é que ele enviaria um mensageiro antes de si. O próprio Deus diz: eu virei, eu irei para o meio de vocês, mas antes eu enviarei o meu mensageiro. O meu mensageiro preparará o caminho diante de mim. E é maravilhoso, meus irmãos, porque quando nós abrimos as nossas Bíblias, em Lucas capítulo 1, versículo 76, a mesma profecia é demonstrada em Lucas, em Mateus, em Marcos e em João. Mas em Lucas 1, 76, nós lemos o seguinte: o pai de João Batista dizendo o seguinte, Zacarias dizendo assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Em Mateus capítulo 11, versículo 10, Mateus 11, 10, nós lemos o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo assim. Eu vou ler um pouquinho antes, apenas para entendermos melhor, a partir do 8. Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Jesus estava falando de João Batista. Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é o de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Ou seja, meus irmãos, o próprio Jesus, quando ele foi falar a respeito de João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, aquele que foi levantado pelo Senhor e anunciado pelos anjos como a voz que clama no deserto, quando Jesus foi falar quem era João Batista, Jesus se volta para Malaquias capítulo 3, versículo 1, e ele diz: João Batista foi o cumprimento da profecia de Malaquias. Ele é o mensageiro que preparou o caminho para que Yahvé passasse entre nós. Mas notem que o texto de Malaquias continua. A resposta de Deus para aqueles que estão questionando: será que Deus não vai fazer justiça no mundo? A resposta de Deus envolve a vinda de João Batista, mas a resposta de Deus também envolve a vinda de Jesus Cristo. Olhem como Malaquias diz o resto do versículo 1 do capítulo 3.
de repente, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, ou o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O que nós temos então aqui, além de uma profecia que anuncia a vinda futura de João Batista, é uma profecia que anuncia a vinda de Jesus. Jesus é chamado nesse texto como o mensageiro da aliança. Jesus é chamado nesse texto como o próprio Deus que está vindo ao mundo, cuja vinda é preparada pela vinda de um arauto. Jesus é chamado nesse texto como aquele a quem vós desejais. Eis que ele vem. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Que maravilha, meus irmãos, porque 400 e poucos anos depois que Malaquias escreveu essa profecia, de repente, de fato, Jesus Cristo, o Messias, veio. Jesus Cristo, nosso Senhor, veio. A resposta de Deus para toda injustiça, para toda maldade, para todos os questionamentos que aparecem no nosso coração, a resposta de Deus é Jesus Cristo, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas então nós podemos perguntar, ok, mas como que isso acontece? Como é que Jesus é a resposta de Deus para a maldade que existe no mundo? Como é que Jesus é a resposta de Deus para a opressão que existe no mundo? Como é que Jesus é a resposta de Deus para os pecados que superabundam cada vez mais no planeta Terra? Como é que Jesus vai resolver esse problema? É aí então que o texto se torna mais duro. Porque, meus irmãos, uma das verdades que esse texto ensina é que absolutamente todos os seres humanos passarão pelo fogo. Talvez você tenha sido ensinado ao longo da tua vida que o cristão não enfrentará o fogo. Meus irmãos, isso não é verdade. Todos os seres humanos passarão pelo fogo. Esse é o ensinamento claro desse texto. E não somente desse texto, mas o mesmo ensino nós encontramos, a mesma lição nós encontramos em outros lugares. Então o texto anuncia no versículo 1, Jesus vem, o mensageiro que precederá o seu caminho virá. Mas aí então o texto questiona no versículo 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem é que vai suportar o dia da vinda de Jesus Cristo? É curioso porque esse texto, ele ao mesmo tempo previa, ele anuncia, ele profetiza a primeira vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo ele fala a respeito da segunda vinda de Jesus. Existem aspectos que esse texto aborda, que se tornarão muito mais claros quando Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, voltar. E essa pergunta é muito propícia: quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Meus irmãos, nós cristãos temos que desejar a vinda de Jesus. Nós temos que almejar o grande dia no qual a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas nós não podemos nos esquecer que naquele momento coisas terríveis também hão de acontecer. E quem poderá suportar? Meus irmãos, um vírus está fazendo um estrago enorme no nosso mundo atualmente. Países não estão dando conta de enterrar os seus mortos. Países estão ficando com seus necrotérios cheios e corpos por vezes espalhados nas ruas ou dentro das casas sem serem recolhidos e sem receberem uma honra devida no momento do sepultamento. Meus irmãos, isso não é absolutamente nada comparado ao dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de ira,
É um dia terrível, no qual a ira do Senhor cairá de maneira violenta sobre a terra. Ali na primeira sessão do livro de Apocalipse, a sessão que fala a respeito da abertura dos selos, começa com um número absurdo de 25% da humanidade morrendo. É um número absurdo. Nem no pior país que mais está sofrendo com o coronavírus, a gente não tem uma porcentagem que chega perto disso de mortos. Não chega perto disso. E já está colapsando tudo. Todo o sistema de saúde, todo o sistema de necrotérios, todo o sistema dos cemitérios, todo o sistema já está colapsando. Imaginem no dia do Senhor, meus irmãos. O texto então continua explicando. E agora o texto apresenta a vinda de Jesus como fogo purificador. A vinda de Jesus como fogo purificador. Esse é o fogo pelo qual os crentes passarão. O texto assim nos diz: porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa, uma espécie de ácido que usavam os lavandeiros daquela época para alvejar as roupas, os panos grossos daquela época eram alvejados com potassa. Quem poderá subsistir? Ele virá como fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. E dessa forma, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Foi João Batista, meus irmãos, foi João Batista quem disse que ele batizava com água, mas depois dele estava vindo aquele que batizaria com fogo, com água e com fogo. E então João Batista completa essa metáfora e ele diz, ele tem a sua pá na mão. E ele pega a sua pá, e ele então começa a padejar o trigo que ele colheu. E ao padejar, ao lançar o trigo para o alto, tudo que é palha, o vento levará e será colocado num monturo e será lançado fogo sobre isso. E o que for grão, cairá e será recolhido em celeiro. Meus irmãos, o batismo com fogo que Jesus Cristo, que João Batista anunciou, que Jesus Cristo cumpriria, não é um batismo agradável. Não é uma coisa gostosa pela qual os crentes passarão e receberão um poder extra, um poder espiritual, um poder especial. O batismo com fogo que João Batista anunciou é ir para o inferno. É ser lançado no fogo de uma vez por todas. Mas não é essa a única metáfora de fogo que nós temos nas Escrituras. Paulo, falando em 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte: Paulo fala que o dia vai revelar a obra de cada um. Se nós construímos, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, olhem só, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E aí vem: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, pois está sendo revelada pelo fogo. Paulo está falando com cristãos, meus irmãos. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá ele dano. Mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, as nossas obras passarão pelo fogo. Se nós construímos com ouro, prata e pedra preciosa, nós estaremos muito bem naquele dia. A nossa obra permanecerá. Obras feitas com a motivação correta. Obras feitas com o objetivo correto. Obras feitas com a dedicação correta. Obras feitas com as intenções e com o amor fraterno corretos em mente. Mas se a nossa obra foi madeira, feno e palha, ela vai se queimar. A nossa obra não vai subsistir. E nós mesmos vamos entrar no céu como que apagando o fogo de nós. Todavia, como que através do fogo. Meu pai brincava que esses são os crentes churrasquinho. Eles entram no céu apagando o fogo que está quase que os pegando. Mas notem que existe um outro tipo. O versículo 17 diz assim: por outro lado, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. São 3 tipos de pessoas que nós temos nesse texto. Aqueles que construíram com ouro, prata e pedras preciosas e que se sustentarão, entrarão no céu e estarão bem, não passarão pelo fogo. Passarão, mas passarão incólumes. Outros construíram com madeira, feno e palha, esses passarão e sofrerão dano. Sofrerão dano, é o que o texto diz. E a gente está falando de crentes. Mas outros, meus irmãos, aqueles que fizeram o mal para a igreja de Deus, eles serão destruídos, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Meus irmãos, Jesus vem como purificador. Jesus vem e ele impetra um fogo purificador sobre o seu povo. Assim aconteceu na sua primeira vinda. Ele veio, ele anunciou palavras, mas ele também anunciou juízo, e no ano 70 depois de Cristo, certamente o juízo caiu sobre Jerusalém. Jerusalém foi radicalmente e totalmente destruída pelos exércitos romanos com grande violência. Mas Deus antes preservou o seu povo. Conta o historiador Eusébio que Deus enviou uma profecia para os cristãos que moravam em Jerusalém, e eles fugiram de Jerusalém para uma cidade chamada Pela, aonde eles foram preservados da destruição da cidade. Onde nós estaremos, meus irmãos? O que você tem apresentado ao Senhor passaria pelo julgamento do fogo? A tua vida cristã, os teus pensamentos, a tua dedicação à igreja do Senhor Jesus, aquilo que você faz pelo reino de Deus, será que essas coisas se sustentarão quando passarem pelo fogo? Jesus Cristo voltará. E quando ele voltar, ele já não vem mais como Salvador. Ele voltará apenas para impetrar o seu juízo e impetrar o seu fogo. Será que esse será o momento no qual nós somos refinados? Mas Jesus de vez em quando já faz isso no mundo, meus irmãos, mesmo antes da sua última vinda. Jesus de vez em quando já envia os seus julgamentos, os seus castigos, as suas pestes sobre o mundo. E não nos enganemos, o coronavírus nada mais é do que um desses julgamentos de Deus. Um desses convites eloquentes de Deus, chamando o mundo ao arrependimento. E chamando os crentes ao arrependimento também. Deus nos convida a uma novidade de vida. Deus nos convida a vivermos diferente para a glória dele. Assim é o fogo purificador. Jesus Cristo veio e virá novamente como fogo purificador. Mas Jesus também vem, meus irmãos, não apenas como fogo purificador, mas ele também virá como fogo consumidor. O fogo purificador é para os cristãos. O fogo consumidor é para os falsos crentes e para todos aqueles que não estão nem aí com o reino de Deus. Notem o que diz o versículo 5. Chegar-me-ei
a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, aqueles que mexem com ocultismo, com horóscopo, com coisas das trevas, com espiritismo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Serei testemunha veloz contra os adúlteros, aqueles que traem o seu cônjuge, aqueles que brincam com coisas que não podem se brincar, aqueles que têm relação sexual antes do casamento, aqueles que mexem com coisas impuras, com pornografia e outro tipo de impureza sexual. Serei testemunha veloz contra os que juram falsamente, aqueles que contam mentiras, aqueles cuja palavra não é confiável, não é verdadeira. Serei testemunha veloz contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Meus irmãos, sempre que vocês lerem jornaleiro na Bíblia, não pensem numa banca de jornal. Jornaleiro na Bíblia é o diarista, é o que nós hoje chamamos de diarista, uma pessoa que recebe pelo dia de trabalho. É isso que é o jornaleiro, trabalha por jornada, por isso jornaleiro, trabalha por jornada. O problema é que uma pessoa que trabalha por conta, uma pessoa que trabalha por dia, essa pessoa muitas vezes não tem trabalho, ela passa alguns dias sem ter trabalho. Então o que acontecia na época e ainda hoje, é que muitas vezes essas pessoas sem trabalho eram abusadas. Então alguém precisava de um serviço e abusava do diarista, porque o diarista estava precisando. É mais ou menos como se alguém aproveitasse, hoje em dia, de pessoas que estão passando necessidade por causa de terem que ficar em casa de quarentena, ou por não terem mais serviço, tanto serviço à disposição. Então você chama aquele jornaleiro, aquele diarista, ou aquela diarista, e você fala, olha, você pode vir aqui me servir, você pode vir aqui fazer essa obra na minha casa. Seja um pedreiro, seja um arrumador, seja um segurança, você pode fazer essa obra que eu estou precisando, mas eu não vou te pagar o valor completo, eu vou te pagar tanto. Mesmo se você puder pagar o valor completo. Quantas empresas, meus irmãos, atualmente, não vão abusar da situação, mesmo sem necessidade? Homens ricos, empresários podres de ricos, que tirarão o salário completo dos seus funcionários, mesmo sem ter necessidade de fazê-lo, apenas se aproveitando da situação. É contra isso que Deus diz, eu serei testemunha veloz. Eu serei fogo consumidor contra esse tipo de opressor. Eu serei testemunha veloz contra aqueles que oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Deus promete, meus irmãos, todos aqueles que se aproveitam da situação de necessidade de outros para abusar destes, serão punidos. Deus promete, eu serei testemunha contra eles, e eu serei uma testemunha rápida. Aqueles que oprimem as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os imigrantes. E Deus conclui tudo isso, eu serei testemunha veloz contra aqueles que não me temem. Porque é essa a raiz de todo esse pecado que nós vimos. Toda essa lista tem como grande fundamento e grande raiz o fato de que essas pessoas não têm temor de Deus, não sentem medo do Senhor dos Exércitos, não tremem na base quando Ele diz, eu serei fogo contra eles. Vários não se assustam, não têm medo do que pode lhes acontecer quando Jesus Cristo vier em toda a sua ira para impetrar justiça, para fazer justiça no mundo. De forma, meus irmãos, que Jesus Cristo virá. Ele já veio, Deus seja louvado por isso, e Ele voltará. Quando Jesus voltar, no entanto, embora nós ansiemos por esse dia, nós temos que nos lembrar que Ele voltará e Ele colocará fogo. Para alguns esse fogo será um fogo purificador. Tudo em nós que não prestava será queimado, e Deus seja louvado por isso.
Tudo em nós que não foi bem feito, que não foi feito a partir da fé, que não foi feito pela força do Espírito, será destruído. Mas tudo em nós que foi feito de maneira correta, foi feito pelo poder do Espírito em nós, essas coisas se manterão. Essas coisas se tornarão galardão para a glória de Deus em nós, na vinda gloriosa do Senhor Jesus. Mas o fogo de Jesus nem sempre é purificador. Alguns que não têm absolutamente nada de bom para apresentar. Alguns cuja vida é caracterizada pelo pecado, ao invés de ser caracterizada pela santidade. Estes serão consumidos pelo Deus que é fogo consumidor. Contra eles, Jesus Cristo será testemunha rápida. E eles então sofrerão todo o peso da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. Por que nós temos esse texto nas Escrituras? Nós temos esse texto por amor. Deus nos convida, meus irmãos, por meio das palavras do profeta Malaquias, a colocarmos a nossa vida em dia. Deus nos convida, Ele nos faz um convite amoroso, a que ao invés de ficarmos julgando a Deus, ao invés de ficarmos questionando cadê o Deus de justiça, parece que não vale a pena servir o Senhor, Deus nos convida a termos claro que no final Deus vai deixar muito claro que vale a pena ser fiel, vale a pena ser justo, vale a pena andar de maneira santa, vale a pena buscar e manter-se puro, manter-se virgem e casar virgem, vale a pena. Vale a pena manter a boca limpa ao invés de ficar falando palavrão junto com todo mundo. Vale a pena nós sermos santos no nosso trabalho e até mesmo perdermos o trabalho para mantermos a nossa honra. Vale a pena. Vale a pena sermos justos, vale a pena sermos santos, vale a pena gastarmos o nosso tempo e a nossa vida no reino de Deus servindo a igreja. Vale a pena. Às vezes nesse mundo não parece, mas Deus vai mostrar que no final das contas vale a pena. E aqueles que não andarem assim, esses vão ter que acertar as contas com o Deus que não virá mais com o Jesus que não virá mais como Salvador, mas que virá como fogo consumidor. O Cordeiro que não virá outra vez para morrer pelos ímpios, mas que virá para impetrar a sua ira. Que Deus, portanto, assim nos guarde, meus irmãos, que Deus nos proteja e que, impactados pela palavra do Senhor, nós vivamos vidas puras. Nós sejamos motivados a questionar aquilo que estamos fazendo. Como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido? Nesses dias de confinamento, na sua casa, de quarentena, como é que você tem vivido? Como é que você tem gastado o seu tempo? Quanto do seu tempo você tem gastado para exercícios espirituais? Quanto do seu tempo você tem usado para pedir perdão ao Senhor? Quanto do seu tempo você tem usado para jejum? Quanto do seu tempo você tem usado para ligar para os seus irmãos em Cristo, para demonstrar-lhes amor, para cuidar de outras pessoas? Quanto do seu tempo na quarentena você tem usado para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos? Que nós então passemos a fazer isso. Que nós passemos a gastar mais de nós e do nosso tempo para a glória do nosso Deus. Ele é santo, Ele é justo e Ele virá. Ele é santo, Ele é justo e Ele está vindo. Que o Senhor dessa forma nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno, todo-poderoso, Deus temível. Tu és o Deus temível. Tu és o Deus a quem nós somos chamados na Bíblia inteira. Somos chamados assim, ter medo do Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é onipotente, porque o Senhor é imenso, porque o Senhor sente indignação todos os dias.
Porque o Senhor voltará, a ira daquele que se assenta no trono se acenderá, e a ira do Cordeiro se acenderá, e essa ira cairá sobre o mundo com grande violência, terrível violência. Ó Deus, obrigado, porque nós podemos nos abrigar debaixo do Cordeiro. Obrigado porque é para aqueles que te temem, para aqueles que te amam, esses, a tua ira já caiu sobre o Cordeiro, e eles não sofrerão muito a queda da tua ira sobre si. Pai, purifica-nos. Ajuda-nos a aproveitar essa oportunidade que o Senhor está dando ao mundo com o coronavírus, para que nós nos aproximemos mais de Ti, para que nós nos tornemos menos egoístas, menos materialistas. Ó Deus, mexe no nosso coração e faça de nós crentes santos que glorificam o Teu nome. Oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos abriga e nos refugia da ira vindoura, o amor do Pai, não a sua ira, mas o seu amor, e a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus que nos habilita a viver vidas santas hoje, que elas estejam sobre nós, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém.